nome é Karina Sousa. A maior parte já me conhece porque eu sou muito chata, tenho chateado todos os sócios da SPEM para aparecerem. Tive esta ideia de aceder ao convite da SPEM, do Dr. Jorge Ferreira, para dinamizar o núcleo Setúbal, Sesimbra e Palmela. De Sesimbra, nós somos, conselho, somos só cerca de 5 sócios, mas como somos muito ativos, vamos arrancar com e levar os outros conselhos atrás. Esta é a primeira ação, nós não nos conhecemos uns aos outros, portanto, perdoem-nos de alguma falha, mas pronto. É a primeira ação e o primeiro evento do núcleo. Depois faremos uma dinâmica, plano de atividades, portanto, a ideia é mesmo cativar os sócios. Eu pensei trazer aqui algumas entidades na matéria para também nos esclarecer, ou seja, oferecer-vos alguma coisa também em troca pela vinda de vos conhecer. Eu fiz pai dela, a doutora Cláudia Chaco da Marta, que é vereadora do Porto da Saúde, que acedeu ao meu convite de fazermos aqui a sessão em Sesimbra. Depois temos a doutora Irene Mendes, do Hospital Garcia de Horta, não sei se alguns eventualmente a conhecem, que fará uma apresentação sobre o que é a esclerose, não é, doutor? Foi pedido. Depois teremos a doutora Luísa Ventura, que fará uma apresentação sobre os benefícios da neuroterapia física. Eu, como puseram a definição de neuroterapia, e que eu estava a pensar que era a neuroterapia, mas eu vou focar mais exatamente no exercício, não é? Porque eu não vou focar em outros aspectos. Depois, não sei como tem que ter a ordem, não. Depois, o Dr. Francisco Pereira, que é psicólogo que dá apoio na SPEM de Lisboa, e a doutora Carla Veneno, que é terapeuta ocupacional também da SPEM de Lisboa. Não falei nada. Eu tenho umas prendinhas que eu fiz, que cheiram bem, cheiraram, eu fiz uma para cada, mas pronto, ainda bem que não chegam. É bom sinal. Os que depois não chegaram, mandem-me um mail que eu depois faço chegar, está bem? São almofadinhas terapêuticas que dá para pôr no quente, no micro-ondas, 2 minutos e aqui passa-nos a dor no instantinho. E dores de cabeça, pode ir ao frio, vocês metendo isto no saco de plástico, está fantástico, está bem? Pronto, depois levantem a vossa almofadinha, está bem? Já não sei. Eu vou começar então. Sim. Como a Karina disse, o meu nome é Cláudia Maia, sou vereadora em Valor da Saúde e acedi de facto este convite que a Karina nos fez para organizarmos esta sessão. De facto, depois de ter estado a ler sobre esta matéria, que obviamente tive que fazer uma leitura mais atenta sobre esta matéria e percebi que existem 5 mil portugueses atualmente, estima-se, não é? Com um diagnóstico de casos diagnosticados. Para nós, a autarquia, o conhecimento das doenças, dos seus sintomas, é uma prioridade. Passar esse conhecimento à população, portanto, é a forma que temos de intervir precocemente e no controle das doenças. Portanto, para nós é um gosto enorme estarmos aqui, colaborarmos com a Karina. Na primeira reunião do núcleo, Sesimbra, Palmela e Setúbal, e desejo as boas-vindas assim. Passa a palavra então à doutora Guilherme. Certo? Eu vejo eu.
Estão também ali alguns motivos da Sociedade da Esclerose Múltipla, também se quiserem depois levar, está bem? Boa tarde, agradecer à SPED o convite e agradecer a todos vocês por estarem presentes. É uma grande responsabilidade estar convosco sobre uma situação que vocês têm conhecimento da própria pessoa e, portanto, sabem mais do que eu sobre a múltipla. A minha função aqui, pelo menos a forma como eu a encaro, é trazer algum conhecimento científico e de experiência da parte do médico e trocar experiência convosco e espero que aproveitem para realmente me ensinarem coisas e para nós podermos aprender em conjunto. O que me foi pedido foi, numa primeira sessão, falar sobre a esclerose múltipla e a segunda parte é sobre os tratamentos de esclerose múltipla. Dá vontade de me responder em qualquer altura, peço desculpa estar a ser engenhosa, eu não tenho participado a minha discussão da autoridade. O que é a esclerose múltipla? Portanto, a esclerose múltipla, como todos sabem, é uma doença crónica do sistema nervoso central e o sistema nervoso central afeta tanto o encéfalo como a medula, que é o que é considerado o sistema nervoso central. Do conhecimento atual, o que nós sabemos é que é uma doença inflamatória, desmielinizante e degenerativa. As causas continuam desconhecidas, apesar dos estudos epidemiológicos e de se avançar, ou da tentativa de avançar nesse conhecimento. Temos um problema porque as causas são essencialmente multifatoriais e, portanto, quanto mais avançamos, mais descobrimos fatores que podem influenciar tanto o aparecimento da doença como o seu desenvolvimento e a sua evolução. Temos o que é mais certo ou que é mais consubstanciado neste momento. São os dois fatores, são os fatores genéticos e a influência dos fatores genéticos e o ambiente. Genético não quer dizer que seja uma doença hereditária. Aliás, como sabem, a hereditariedade da esclerose múltipla não tem portanto, não há uma passagem linear e é considerada hereditária em uma porcentagem muito pequena dos casos. O que nós temos aqui representado é essencialmente o neurónio e o que se passa é que, a nível do sistema nervoso central, tanto a nível do encéfalo como da medula, toda a informação é passada de neurónio em neurónio de uma forma elétrica e química. E para que haja movimento, para que haja pensamento, para que haja informação, é preciso que estes dois circuitos estejam a funcionar na sua perfeição. A desmielinização, e também sabemos que neste momento a própria parte degenerativa começa muito cedo, portanto, a desmielinização o que é que faz? Faz com que esta passagem elétrica, a parte da informação elétrica, passe muito mais lenta e de uma forma não eficaz ou menos eficaz. E daí o aparecimento dos sintomas. Em quem é que aparece mais frequentemente esta doença? Infelizmente aparece nos jovens em idade produtiva, entre 20 e os 40 anos, predominantemente os caucasianos, e temos que existe uma maior prevalência em casos familiares, uma probabilidade de 1 a 3% de existir. Se houver um familiar, aumenta a probabilidade, e em géneros. E aqui temos o fator genético, mas o fator genético não conhecemos verdadeiramente qual é a sua forma de transmissão e qual é uma forma de transmissão mendeliana ou linear. E sabemos que as mulheres são mais afetadas que os homens, e isto é um ponto interessante para sabermos
ficar, mas esta percentagem está a ficar cada vez mais desigual. Parece que estamos a caminhar em termos sociais para a igualdade, mas em termos de esclerose múltipla cada vez são maior o número de mulheres comparativamente aos homens. Esta percentagem, esta proporção, pensava-se que era cerca de 2 para 1 e os últimos estudos mostram que já é de 3 para 1. Portanto, começa a haver uma desigualdade cada vez maior neste sentido. Em termos de prevalência dos países, do país, nós também temos uma prevalência diferente em termos de número de doentes, consoante se aproxima do Equador ou se distancia do Equador. Temos a nível mundial, penso que temos cerca de 2,5 milhões de pessoas que têm a esclerose múltipla, sendo que os únicos dados que temos em relação à nossa população são de 2012 e estima realmente que existem cerca de 5.600 doentes a nível nacional e a nossa prevalência é cerca de 56 por cada 100 mil habitantes. Quais são os possíveis fatores? Sabemos cada vez mais sobre estes fatores, não quer dizer que estejamos mais esclarecidos sobre o que fazer com eles ou sobre a sua influência. O que sabemos é as interações complexas entre os fatores genéticos e ambientais. Sabemos que em termos genéticos existem múltiplos genes envolvidos, logo com muita dificuldade de compreender como é que funciona e de prever o seu aparecimento com base nestes fatores. Depois, em termos de fatores ambientais, fala-se cada vez mais em vários fatores como o déficit da vitamina D, os vírus, como o Epstein-Barr, e a nível de adultos, depois existem múltiplos fatores que podem influenciar. Daquilo que se sabe neste momento, o déficit de vitamina D é importante, sobretudo no período perinatal, influenciando a possibilidade de desenvolvimento da doença. Existem vários estudos sobre os suplementos de vitamina D, ou ensaios verdadeiros, não temos grandes resultados ainda, mas existe inclusive uma ideia, uma cultura crescente de suplemento de vitamina D em relação a várias patologias crónicas, neurológicas e não neurológicas. No caso da esclerose múltipla está-se a fazer, existem algumas recomendações, mas o que sabemos em termos de ciência é que a sua influência é sobretudo nesta fase. Sabemos que a incidência aumentou nos últimos 30 anos e esta situação parece estar relacionada sobretudo com os fatores ambientais. No fundo, o desenvolvimento das sociedades faz-nos privar cada vez menos com determinados patogénios, sobretudo numa fase precoce da vida, e parece influenciar não termos defesas pelo não contato com determinados organismos, parece influenciar realmente o desenvolvimento deste tipo de doenças, nomeadamente a esclerose múltipla. As sociedades mais desenvolvidas parecem ter maior incidência e prevalência de doenças. Alguma questão? Há vontade de falar em qualquer altura? Alguma coisa que discorda? Já aproveito só uma questão. Em vezes falou-se que uma associação entre as vacinas de hepatite B, por exemplo, e o surgimento desta doença. Eu só sei se tem algum conhecimento disso, se faz sentido ou não. Falou-se, não há nenhuma, no fundo, não está provado que existe a relação. Não parece estar relacionado nem com o desenvolvimento da doença, nem com os estudos. Agora, existem realmente outras doenças autoimunes que aparecem, sobretudo duas, que parecem estar relacionadas com algumas vacinas, sim. Atenção, isto não quer dizer que o leptospirose possa fazer qualquer tipo de vacina, mas é um tipo de cuidado com as vacinas vivas. Essas vacinas vivas são uma minoria neste momento e eventualmente são treinadas para quem vai aos países
só isso. Pronto, também é uma questão, assim, as pessoas que tiveram algumas doenças já em idade adulta, tipo, varicela, já em idade mais adulta, pode também ocasionar, portanto, uma hipótese. Não sei se Existe alguma relação, se é possível. os maiores estudos sobre o Epstein, bar, vírus, mas é assim, isto é da consciência, não é? De resultados, eu considero que cada vez mais a gente não consegue ter certezas, porque quanto mais investigamos, mais descobrimos e às vezes mais baralhados. Agora, não me parece, fora deste período, não é uma grande relação. Como é que surgem as queixas? Portanto, existem dois tipos de queixas. Mais tarde, ao longo desta conversa, depois vou falar um bocadinho do tipo de evolução, dos tipos de evolução da doença. Mas, falando em sintomas e em queixas, existem dois tipos de queixas. As queixas agudas e as queixas que se instalam de forma progressiva e que vão acumular. As queixas agudas surgem por fenómenos desmielinizados, os surtos, e as queixas progressivas têm a ver com a progressão da doença e têm a ver com fenómenos degenerativos. O que é que isto quer dizer? Portanto, como eu disse anteriormente, toda a informação e tudo o que nós fazemos é decidido a nível do cérebro pelos neurónios e pela comunicação entre os neurónios. E a desmielinização faz com que haja interrupção aguda de uma função. Por dentro, para além da parte da mielina, que é mais ou menos mal numerada, mas como a cultura dos fios elétricos, existem os fios elétricos, que no fundo são os sensórios e o resto do corpo celular, o resto do organóide. E esses também degeneram. E pensa-se que a degenerar destes faz com que haja, então, a parte progressiva e degenerativa da doença. Como é que surgem as queixas? Depende do local que é afetado. Se é o encéfalo, se é a medula, se é dentro do encéfalo, se é o cerebelo, se são os músculos, se são os nervos, portanto, ópticos, nervos ópticos. O que é afetado? Dependendo da localização do local, da placa, não é? Dependendo do local afetado, vamos ter sintomas diferentes. Na fase inicial da doença, sabemos que a maior parte dos doentes tem alterações sensitivas, temos também alterações motoras e depois, a seguir, fadiga, isto por percentagem de queixas. A fadiga, as alterações visuais, as alterações do equilíbrio e as alterações sexuais, genitourinárias e cognitivas. Sabemos cada vez mais que as alterações cognitivas têm sido pouco valorizadas nesta doença e parece que aparecem muito mais cedo do que pensávamos. Nós sempre achámos que as alterações cognitivas aparecem numa fase tardia da doença, numa fase já degenerativa, parece que não é bem assim. E, no fundo, estas alterações cognitivas, que são mais silenciosas, não é? Interferem muito com a capacidade de trabalho. E acho que não esqueci de nada aqui, alguém quer dizer alguma coisa para pegar a experiência. Isto para especificar o tipo de alteração motora é diferente se for o cérebro que é atingido, que aí afeta só metade do corpo, ou se for a medula e a nível medular depende do nível. Se for no nível superior, afeta os 4 nervos, se for no nível inferior, afeta os nervos inferiores, aparecem alterações genitourinárias. E, portanto, tudo o resto das alterações depende sempre da localização afetada. Mas
temos isto não é uma doença simples e para complicar, às vezes existem lesões múltiplas ativas e, portanto, é mais complexo as sensações, os sintomas e até o exame físico. Em termos de diagnóstico, o diagnóstico é essencialmente clínico, continua a ser essencialmente clínico, portanto, história bem feita, exame radiológico. Cada vez mais se complica porque existe, e vamos falar mais à frente sobre isto, existe uma necessidade de diagnóstico cada vez mais precoce. E, portanto, no primeiro sintoma é preciso espelhar, bem, se anteriormente não existiram outros sintomas que foram desvalorizados e, portanto, a conversa com o doente é essencial. O exame neurológico e a ressonância são as bases do diagnóstico. A ressonância que nos mostra ou não múltiplas lesões. Num primeiro evento, às vezes é difícil fazer o diagnóstico. O diagnóstico, como eu disse, tentamos que seja cada vez mais precoce. Existem orientações para que se diagnostique no primeiro evento, mas para isso é necessário que depois a ressonância não tenha múltiplas lesões para nos ajudar e que sejam excluídas todas as outras doenças, como doenças autoimunes, as escolhidas, todas as doenças dos vírus. Portanto, é necessário fazer uma bateria de análise e outro tipo de investigação para excluir outras doenças. Ficando só com a esclerose múltipla. Se temos um sintoma e temos só uma lesão na imagem, aí temos alguma dificuldade no diagnóstico que temos que abordar. Na maioria dos casos, quando os doentes nos chegam já com lesões múltiplas na imagem e fazemos o diagnóstico. Antes, tínhamos que esperar pelo segundo evento. Neste momento, podemos fazer o diagnóstico iniciar terapêutica com um único evento, desde que existam determinadas alterações na ressonância. Depois, existe uma série de outros exames que nos ajudam a ficar mais descansados com o diagnóstico e a confirmar o diagnóstico. Existem os potenciais evocados que nos permitem verificar em que níveis é que existe a alteração da condução elétrica. Os potenciais evocados, por exemplo, nos sensitivos, temos que perceber se a alteração é cortical, se é da medula, se é periférica, não tem nada a ver com a função. Temos depois também a função lumbar. E a função lumbar para estudar o líquido. Existem alguns países em que este exame não é realizado e é dispensado. A recomendação é que se faça sempre que há dúvidas. Por outro lado, cada vez mais pensamos que a presença ou não de determinadas alterações no líquor, como por exemplo a síntese de bandas oligonucleares, pode ajudar a definir um prognóstico, pode ajudar também a confirmar ou a reforçar o diagnóstico nos casos que não são tão claros. E, portanto, depende um bocadinho também da experiência do médico e da conversa com o doente, mas são os exames que, neste momento, devem ser realizados para diagnóstico das doenças. Há alguma questão? Eu vou deixar de perguntar, se quiserem, digam. E, como já tinha falado anteriormente, vou chegar agora à altura dos tipos de evolução. Os tipos de evolução, a maior parte das situações são diagnosticadas numa fase de subterminação. Mas, como vocês sabem, existem situações em que a doença nunca deu nenhum sinal de surto e desde o início começou com sintomas progressivos. E aí temos, conforme a evolução, a esclerose múltipla primária progressiva.
Durante muito tempo discutiu-se se é a mesma doença, se são doenças diferentes, se são espectros diferentes da doença. Com este conhecimento mesmo na esclerose múltipla da sua definição, a parte negativa é muito precoce, existe uma cada vez maior que são aspectos diferentes da doença. Houve a necessidade de definir, entretanto, da esclerose múltipla primária progressiva à esclerose múltipla primária progressiva por consultos. Qual é a importância disto? Podemos ter sintomas progressivos desde o início, mas de vez em quando ter um agravamento ou um sintoma diferente que desaparece ou pelo menos melhor. A importância tem sobretudo a ver com a possibilidade de medicação, das indicações dos medicamentos, na medida em que até há pouco tempo não tínhamos nenhum medicamento que tivesse indicação formal para a forma primária progressiva, isto momento não temos, não vamos falar mais à frente, mas sendo uma primária progressiva com surtos, aí existem medicamentos que podemos utilizar, que é isso que temos depois o grande receio, que é a secundária progressiva. Portanto, no diagnóstico, na altura do diagnóstico, 85% dos casos são de sua definição, 10% primárias progressivas e 5% primária progressiva recídica. Estes dados têm a ver com esta progressão para a secundária progressiva, tem a ver com o histórico natural da doença. Aqui temos que introduzir a modificação pelos casos. Portanto, o panorama já não é tão assustador como era há uns anos atrás. Mas continuamos a saber que existe uma porcentagem grande de doentes que acabam por progredir para a secundária progressiva. O que é que distingue a secundária da alérgica? Exatamente. Mas nós conseguimos já, A primária progressiva começa logo com sintomas, habitualmente são sintomas motores e desequilíbrio, com falta de força e desequilíbrio, que vão sempre